assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas palavras são as palavras de Jesus a seus discípulos. E essas palavras tiveram uma grande importância e ainda têm até os dias de hoje. Nos dias de Jesus não havia luz elétrica e a iluminação era precária. Mas os ouvintes de Jesus sabiam que era iluminar. As casas eram construídas normalmente nos lugares altos. Eram construídas com uma pedra calcária extremamente branca e que brilhava com a luz do sol e com a luz do luar. De modo que mesmo não havendo luz elétrica, as casas podiam ser vistas ao longe. E essas mesmas casas serviam de referência para quem estava peregrinando. Mesmo à noite, quem vinha seguindo por aquelas estradas mal sinalizadas, tinham naquelas casas a referência. É isso que Jesus está falando. Ninguém pode edificar sobre o monte e ficar em oculto. Jesus está falando de referência. Jesus está falando que no mundo em trevas como que nós vivemos, o cristão tem que ser como aquelas casas lá construídas de pedras calcárias. Casas que brilhem ao longe e brilhem até mesmo no meio da escuridão. O mundo está em trevas, o Brasil está em trevas. As pessoas precisam ser orientadas, precisam ser guiadas. Certamente, aqui hoje pela manhã, nós temos pessoas que em algum momento da vida, desorientadas, encontraram algum cristão que lhes apontou o caminho, que lhes deu uma direção. Essa semana eu estava lendo um artigo do pastor Isaltino e ele estava falando da sua dramática conversão na adolescência. Ele disse: eu vivi uma profunda crise emocional, mas graças a Deus, adolescentes muito crentes lá do Rio de Janeiro se colocaram ao meu lado, me mostraram o caminho e me serviram de baliza. O cristão tem que estar assim no mundo. Nós temos que orientar aqueles que estão desorientados. Nós temos que ser a luz no meio da escuridão para guiar aqueles que estão em trevas. É uma importância muito grande. A luz é muito importante no contexto da Bíblia. No Antigo Testamento, é a primeira criação de Deus. Deus disse assim: haja luz, e houve luz. Havia trevas sobre a face da terra, e a primeira coisa que Deus criou foi a luz. A luz é de uma importância muito grande. Sem luz as pessoas se perdem, e Jesus está dizendo que nós somos a luz. E há uma verdade que eu preciso dizer de antemão aos irmãos. João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz de Jesus. Vamos olhar para o tema: em um Brasil em trevas, seja a luz. Duas coisas a gente precisa ver no tema. A primeira, a constatação de que o Brasil está em trevas. O último censo divulgado em 2010 revela a realidade religiosa do nosso país. 15 milhões se declaram sem religião ou são ateus. 4 milhões se declaram espíritas. 10 milhões estão nas mais diversas religiões orientais e também africanas. 123 milhões se declaram católicos, quase 70% da nossa população, ao passo que 26 milhões se declaram evangélicos. Fico olhando para esses números e fico me perguntando: será que esses números nos incomodam?
Será que nós nos sensibilizamos diante dessa realidade que está posta diante de nós? Pensemos melhor. Se Jesus viesse aqui hoje pela manhã, nos falar, nos desafiar para ganhar a nossa pátria, o que ele diria diante dos números que eu acabo de ler para os irmãos? Nosso povo está em trevas. A nossa cidade está em trevas. E Jesus disse que nós somos a luz que tem que afugentar as trevas. Segunda, a constatação de que, vejam as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar, ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois. Observe que Jesus não falou vocês devem ser. Ele não disse vocês serão. Ele disse vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz. O cristão é como uma cidade ou como uma casa edificada sobre o monte. Ela é visível, ela é perceptível. Uma cidade edificada sobre o monte era vista ao longe. Todos percebiam, mesmo à noite. E aí tem uma palavra para nós, irmãos. Jesus falou que se alguém é luz, não tem como passar despercebido. Isso quer dizer para nós que se as pessoas não nos notam, se as pessoas não nos veem, é porque nós não somos luz. As pessoas nos notam, nós servimos de referenciais para ela. Nessa passagem conhecida das Escrituras, Jesus usou dois elementos que são extremamente importantes: o sal e a luz. O sal conhecemos a importância, mas o sal age no interior da massa, a luz age no exterior. O sal age no interior, a luz no exterior. O sal fala de caráter, a luz fala de testemunho. Interessante que Jesus se refere primeiro ao sal, ao caráter. Caráter precede testemunho. Se nós queremos testemunhar ao mundo, se nós quisermos mostrar a luz, nós temos que ter o caráter de Cristo. O sal, nós conhecemos a importância dele. O sal detém apodrecimento. Nos dias de Jesus não havia luz elétrica, não havia geladeira. Os alimentos eram conservados com sal. O sal evita todo o processo de hipofagia, o processo de apodrecimento. A importância da igreja. Jesus está falando e trazendo a relevância da igreja. A luz serve para orientar. Agora vejam, sem sal as coisas se perdem. Sem luz as pessoas se perdem. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é de importância muito grande, irmãos. Pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, disse ter viajado pelo mundo inteiro e disse que uma das coisas que mais o impressionava eram os faróis. E ele fala de um farol que ele viu na fronteira entre a China e a Coreia do Norte. E ele disse o seguinte: o missionário norte-coreano que me acompanhava naquela viagem apontou para aquele farol e disse: pode faltar gasolina para os carros, pode faltar combustível nas fábricas, mas jamais faltará combustível para este farol. Eles sabem da importância dele. Sem luz as pessoas se perdem. Jesus está dizendo para nós, irmãos, da importância que nós temos neste mundo e que está para a nossa terra, para nosso povo. Nós somos a luz do mundo e ele disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai
que está nos céus. Jesus está falando da expectativa que Ele tem em relação a cada um de nós. Está falando da importância que nós temos num mundo mergulhado em trevas. Mas observem o tema: em um Brasil em trevas, seja luz. A importância coletiva da igreja, porque a igreja é a luz, mas há uma importância individual. No Brasil está em trevas, seja você a luz. Seja você a luz em casa, seja você a luz na comunidade, seja a luz na sua faculdade, seja a luz de Jesus onde quer que você esteja. Mas será que nós temos espraiado a luz? Deus tem sido glorificado pelas nossas boas obras? Talvez a pergunta que caiba essa manhã adequadamente seja esta: por que o Brasil precisa que manifestemos a luz de Jesus? Por que será? Eu pensei em 4 alternativas para a gente pensar essa manhã. A primeira, porque este país agride a família. É muito interessante que a família é a célula máter da sociedade. A família que normatiza a vida da sociedade. A parte mais importante dela é a família. Mas nada é mais agredido e vilipendiado no Brasil do que a própria família. Você liga a televisão, como é que as pessoas ficam no sofá? Assustadas? Deveriam ficar ruborizadas com aquilo que é mostrado. Recentemente o Big Brother Brasil, chamado BBB, mostrou cenas de um estupro ao vivo para todo o Brasil. Interessante que não foram só os evangélicos que protestaram. A sociedade civil, as autoridades, todos se manifestaram, e a revista Veja publicou na capa a seguinte palavra: passou dos limites. Nosso Brasil, as coisas estão passando dos limites. A televisão está passando dos limites. As novelas passaram dos limites. Pastor Silas Malafaia, quiçá algumas divergências nossas, mas ele disse algo que eu tenho que repetir para os irmãos: crente que vê BBB e vê novela precisa se converter. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Crente que vê BBB e vê novela precisa se converter. Porque esse lixo moral, ele está entrando dentro da nossa casa, está agredindo a nossa família, está trazendo conceitos que contradizem a palavra que nós dizemos pregar e amar. Esse país está destruindo a família. A TV Globo gasta, irmãos, em média R$300 mil para produzir um capítulo de novela. São produções caríssimas, mas que só destroem a família brasileira e, quiçá, as nossas famílias também. Esse é um país que agride a família. Até aqueles que deveriam defender a família trabalham para destruí-la. O Ministério da Saúde está distribuindo nos colégios de ensino fundamental os chamados preservativos. São distribuídos para meninos de 12, 11 anos de idade, como se fossem balas. O Ministério da Educação publicou uma cartilha sobre homofobia. E pela graça do Senhor, a presidenta vetou. Mas já estava pronto, já estava impresso, pronto para ser distribuído. E aquilo que era para combater o chamado preconceito era, na verdade, uma cartilha para ensinar meninos de 9 a 10 anos como se tornar um homossexual. Esse é um país que agride a família, que destrói aquilo que ela tem de mais importante. E sabe o que é interessante? Parece que todo esse lixo que está entrando em nossa casa, todos esses conceitos da sociedade moderna estão sufocando aquilo que nós dizíamos então acreditar. Eu fiquei olhando para esse texto em que Jesus fala sobre luz e sobre o sal. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a luz, a candeia, que era uma espécie de lamparina, não podia ser colocado debaixo do alqueire, mas no velador.
Essa é uma passagem, dentre tantas passagens que a gente lê na Bíblia, e a gente lê, mas não compreende. Lê e passa batido. O que Jesus está falando, irmãos? Irmãos, alqueire era uma espécie de um cesto fechado, e que na verdade se servia para medir a quantidade de grãos. Eles colocavam os grãos ali dentro e tinham as medidas: 1 alqueire, 2 alqueires, 3 alqueires. Era um recipiente fechado. Jesus falou que se alguém colocar a lamparina embaixo do alqueire, que é um cesto fechado, sabe o que vai acontecer com a luz da lamparina? O que vai acontecer? Vai se apagar. Imagine que eu acendo uma vela e coloco algo fechado sobre ela. Por falta de oxigênio, ela vai se apagar. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que muitas coisas neste mundo, muitos conceitos deste mundo, muitos valores deste mundo estão assim, sobre muitos crentes, estão abafando, estão tirando o oxigênio, estão tornando a sua luz uma luz bruxuleante, ou quem sabe mesmo já tem apagado a sua luz. Estão sufocando a luz desse crente. A nossa luz não pode ser sufocada. A nossa luz precisa estar no velador, no lugar mais alto, para que possa iluminar a todos que estão na casa, ou seja, todos que estão em trevas. Não deixe os conceitos deste mundo sufocar a sua fé, sufocar aquilo que é princípio mais caro do Evangelho na sua vida. O segundo lugar, nós devemos espraiar a luz, porque este país é marcado pelo sincretismo religioso. Graças a Deus, irmãos, o Brasil nunca foi um país ateísta. Quando os descobridores chegaram aqui em 1500, a primeira coisa que eles construíram foi uma cruz. Esse país nasceu à sombra da cruz. Além disso, a nossa Carta Constitucional, desde 1946, tem escrito lá no seu prólogo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus. Este país nunca foi um país ateísta. Mas tem um detalhe: nunca foi ateísta, mas também nunca foi cristão. É verdade que as pessoas vão para as ruas e ficam bradando lá: o Brasil é de Jesus, o Brasil é de Jesus. Isso é verdade? Diante daqueles números que eu mencionei, o Brasil é de Jesus? Eu oro e trabalho, irmãos, para que um dia isso se torne realidade. A realização dessa campanha de missões, a nossa contribuição para que a junta possa enviar mais missionários, levantar mais moços vocacionados para pregar o Evangelho nesse Brasil, é para tornar essa afirmação uma verdade, mas ela ainda não é. É uma declaração ufanista e que carece de verdade. O Brasil está longe de ser de Jesus. O Brasil separa um dia para venerar uma imagem que foi encontrada no fundo do Rio Paraíba do Sul. O Brasil separa um feriado para cultuar uma imagem que foi encontrada suja no fundo de um rio. Esse país não é um país cristão. Esse é um país ainda que se dobra diante de caboclos, de orixás, enfim, é um dos países mais idólatras do mundo. E aí é um desafio para nós: acenda uma luz e deixa brilhar. A luz de Jesus que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, tu não podes te calar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Nosso povo está em trevas. Procura a Deus, não sabe onde achá-lo, e acaba adorando a tudo e a todos sem encontrar o verdadeiro Deus. É preciso acender a luz no meio da escuridão. Há uma terceira razão: porque este país é dominado pelos vícios. Essa cena me toca, irmãos. Esse menino deve ter entre 7 e 8 anos de idade usando crack em São Paulo. 7, 8 anos, já é um viciado em drogas. Qual a expectativa de vida dele?
Vocês acham que esse menino vai viver até que idade? Esse é um país dominado pelos vícios. Olhem para mim, por favor. Por minuto, no Brasil são consumidas 1 milhão de doses de cachaça. Por minuto, 1 milhão de doses de bebida alcoólica. Esse país está dominado pelos vícios. O álcool já é a 3ª causa morte no Brasil, só perde para doenças cardíacas e acidentes automobilísticos. Nosso povo está entregue aos vícios, à bebedeira, às drogas. Recentemente o país ficou chocado ao ver um menino de 12 anos na porta de um colégio vendendo e consumindo crack. É assim que está o Brasil. Mas sabe o que é triste? É que essa realidade que fazia parte do contexto das cidades grandes já começa a fazer parte do contexto das cidades do interior. São Roque já é considerada uma das principais rotas do tráfico, sobretudo das drogas sintéticas. O povo está em trevas, a nação está em trevas, está entregue aos vícios. Algumas semanas atrás visitei um casal e os pais me abraçaram e disseram assim: pastor, ore pelo meu filho. Um rapaz que foi criado na igreja e que foi garroteado pelas drogas. A nossa juventude está se perdendo, está sendo desfibrada pelas drogas. Esse país precisa de Jesus, irmãos. Há uma 4ª razão, porque este país é marcado pela violência. Violência está em todo lugar. A violência está nas ruas, a violência está nas casas, a violência está na cidade grande, a violência está na cidade pequena. Interessante, eu estava olhando alguns dados essa semana e percebi um dado muito chocante. No Brasil são assassinados 1 milhão de pessoas por ano. Assassinadas, irmãos. Durante 30 anos houve um banho de sangue no Brasil. Milhões e milhões e milhões de mortes. Interessante que em 27 anos, prestem atenção, 27 anos de guerra civil em Angola, morreram 550 mil pessoas. No Brasil morrem 1 milhão por ano assassinados. É dito que o Brasil hoje mata mais, a guerra no Brasil mata mais do que as guerras civis no Afeganistão e no Iraque. Esse país parece que está numa guerra. Esse país está faltando o principal, a pessoa de Jesus. Por que há tanta violência, irmãos? Porque falta no coração do homem o príncipe da paz. Interessante, se investe em segurança pública, em armamento, se investe nisso, naquilo, e a violência continua crescendo. Porque falta Jesus no coração dos brasileiros. Qual é a responsabilidade nossa como igreja? Vós sois a luz do mundo. Vocês precisam iluminar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus tem expectativa a nosso respeito para a salvação desse país em trevas. Deixa eu terminar. E há 3 palavras que eu preciso dizer aos irmãos. A primeira, a luz. Diga isso para a pessoa do seu lado: a luz não teme as trevas. Ah, pastor, diante dos dados que o senhor mencionou, há muita treva no Brasil. As trevas são densas. A luz não teme as trevas. A gente chega aqui à noite, esse ambiente todo fechado, no escuro, acende-se uma lâmpada, e o que acontece com a escuridão? Vai embora na mesma hora. Jesus falou que a luz afugenta as trevas. A luz manda as trevas embora. Já viram aqueles crentes assim: ó, pastor, ora por mim, porque eu estou trabalhando num lugar onde só tem trevas. Ele tem que ficar com medo. Ele não é luz. Aonde a luz chega, o que as trevas fazem?
bata em retirada. Não sei se vocês já ouviram a história do raiozinho de luz, mas um dia o raiozinho chegou para sua mãe e disse assim: mãe, aonde é que está a maior escuridão do mundo? A mãe pensou um pouco e disse: meu filho, o lugar mais escuro da terra é dentro de uma caverna. E ele então disse para a mãe: a senhora pode me levar lá? Aí vai o raiozinho acompanhado da sua mãe, e quando entram na caverna, tudo claro. Ele disse: mamãe, você me enganou. Mamãe, onde que está o lugar mais escuro da terra? Ela disse: olha, eu acho que é nas profundezas do mar, vamos até lá. E quando o raiozinho acompanhado da sua mãe chegaram ao fundo do mar, tudo claro. Ele disse: mamãe, você me enganou. Sempre será assim, irmãos, aonde a luz for, as trevas irão embora. Essa é a importância dessa igreja para essa cidade. Essa é a importância da igreja de Jesus no Brasil. Aonde chegar o evangelho genuíno e chegarem aqueles que são portadores da luz, as trevas irão embora. Mas até que ponto nós estamos sendo luz, não é verdade? Até que ponto nós estamos afugentando as trevas? Precisamos pensar seriamente sobre isto. Segundo, a luz do cristão não é sua própria. Nós não somos como os artistas que dizem ter luz própria. Nós simplesmente refletimos a luz. O cristão, ele é como a lua e como as estrelas, não tem luz própria. Elas apenas refletem a luz do sol. Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos neste mundo como astros, como estrelas, que apenas refletem a luz de Jesus e projetam para o mundo. A luz que nós temos não é nossa, é dele, refletida em nós para o mundo. O Salmo 34, verso 5 tem uma afirmação linda: contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. Nós refletimos a luz do Senhor. Terceiro, para eu terminar, a fonte da luz é sempre a mesma. O que muda é a lâmpada. Na nossa casa a gente vai possivelmente encontrar vários tipos de lâmpadas. Lâmpadas fluorescentes, uma lâmpada de 20 watts, uma de 40, uma de 60, quem sabe até uma de 100 ou 200. Já observaram? Cada uma tem um poder, uma intensidade. Mas observem, a fonte é sempre a mesma. Assim é também com os crentes. A fonte da luz qual é? Jesus. O que muda são as lâmpadas. Tem crente que é lâmpada de 20. Quase que não ilumina nada. Outros parecem uma lâmpada de 200 watts, né? Acende e vai longe. Pergunta para a pessoa do seu lado: que tipo de lâmpada você é? Você é de 20 ou de 200? Porque a fonte, irmãos, é sempre a mesma, é Jesus. O que vai mudar são os crentes. Há crentes que iluminam e há crentes que não iluminam coisa alguma. Nós temos que pensar sobre isso. Quem nasceu na época da luz elétrica não conheceu um tipo de profissional, o chamado acendedor de lampiões. Nas grandes cidades haviam lampiões e quando dava mais ou menos 6 horas da tarde, ele vinha acendendo os lampiões. Robert Louis Stevenson escreveu o seguinte: aquele homem que vinha acendendo os lampiões, ele ficava escavando buracos na escuridão. Eu fiquei pensando sobre essa frase essa semana. O crente é assim. Ele vai escavando, fazendo buracos na escuridão. Ele é a luz. Onde ele chega, as trevas vão embora. Se for possível, eu queria ter projetado, mas não foi possível. Filipenses 2, 14 e 15. Se você puder, abra a sua Bíblia, eu vou terminar com esses versos. Filipenses 2, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Façam tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos a luz e nós temos que espraiar a luz. Que sejamos luzeiros no Brasil em trevas. Amém. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, que lá no portão da igreja, do lado de dentro para fora, quando você ia sair do santuário e alcançar a rua, tinha uma frase assim: você está prestes a entrar no campo missionário. Quando você atravessar aquele portão e for para casa, você estará entrando no campo missionário. Quando você atravessar o portão, leve a luz de Jesus, espraie a luz de Jesus, manifeste a luz de Jesus para as pessoas que estão lá fora e estão na escuridão, estão longe do Senhor e não conhecem o seu evangelho.